agora com duas condições. Primeira, que o cientista de religião não forme somente o cientista, o sociólogo da religião, o psicólogo da religião, É licenciatura. Como? Tem que ser licenciatura em ensino religioso. Por isso tem que ter esse ensino, essa ênfase na educação. Isso. Essa é a minha briga atual. O artigo que eu escrevi para rever, que deve sair no final do ano, e foi minha comunicação no CONER, é isso. Quando eu trouxe a menina de Juiz de Fora, a Elisa, que até o entrevistou há poucos meses atrás, eu bati de frente e disse: Elisa, não é isso. O que vocês estão querendo é justamente o que o Cunha, que a Roseli, que todo mundo que é contra o ensino religioso quer. Falar que o ensino religioso ensina religião. Inclusive eu acho interessante que o documento diz isso, né? Então lembra na apresentação? Ele tem um momento que ele diz explicitamente: o ensino religioso não é ensino de religião ou das religiões. Eu peguei esse porque você vê que ali é um ato falho, porque se você coloca o objeto como conhecimento religioso, né, você coloca de fora quem não é religioso, como sempre foi a sua defesa, a sua postura. Essa questão de conhecimento, né, todos os dois estão falando, é porque da concepção de currículo, o currículo tem que ter o C, que é o conhecimento, o T, que é a tecnologia, e o U é a utilização. Todo currículo tem que ser composto com essas três vertentes. Se você para no conhecimento, você fica sem a tecnologia e sem como utilizar. Então eu acho que esses documentos eles são muito só da parte de conhecimento. Ficou faltando a tecnologia e a utilização. É por isso que o professor entra na sala de aula e não sabe como fazer. Com o tempo nós teremos que ter ciências, o conjunto das ciências da religião ter a sua formação específica como se ciência da religião não, ensino religioso. Porque ensino religioso é uma coisa, ciência da religião é outra. Né? Então nós temos que ter realmente, digamos, dentro da área da pedagogia e da comunicação, ninguém está falando da comunicação, que hoje é básica, mas dentro da área da pedagogia e da comunicação, ter também, digamos, a sub-área ensino religioso, que não será mais ensino religioso, seria um ensino da religiosidade. Da espiritualidade. Nesse sentido. Eu concordo com você, mas a questão é a seguinte: atualmente, eu estou pensando no nível prático, porque do ponto de vista teórico, ele tem uma longa discussão. Eu acho que a saída que a PUC fez, você participou dela, de colocar o ensino religioso na educação, né, pedagogia, com ênfase, foi uma saída brilhante. Né? Só que a área da educação não permite mais isso, por isso que o curso acabou. Então é o seguinte: onde vai se situar? Então a saída que se encontrou, que foi talvez a sua primeira intuição lá no passado, né, que seria a ciência da religião, mas não essa visão, né, pensando a ciência da religião, porque você tem a área que é o mestrado, que é o doutorado, que tem, né, o bacharelado. Não é isso. Nós estamos pensando dentro desse campo, ou seja, por que a ciência da religião? Pela interdisciplinaridade de abordagens do fenômeno da religião. Então ela tem uma abertura, a sua epistemologia é aberta, não é só ver uma vertente como a sociologia, ou só a psicologia da religião, ou só a geografia da religião. Ela trabalha essa perspectiva, literatura e religião. E agora, a minha questão é: qual é o peso de educação como, então, essa dimensão pedagógica que esse curso vai ter? Então, assim, atualmente já tem 2 cursos aprovados. Abriu-se a porta no Brasil para outros cursos nessa perspectiva. Se a gente for formular, não existe hoje abertura do MEC para você propor: vamos criar um curso de graduação em ensino religioso. Aqui, por isso eu digo, esse documento agora da base comum, quando ele dá a visão de conjunto da base comum, etc., aí você tem base muito boa. Há incoerências quando chega no ensino religioso, porque se é formação, então foi formado em ciência da religião, você tem que fazer a transposição. Aí que eu estou de acordo com o Sérgio, quando ele fala. Aliás, ele não é o primeiro a
falar de eu tenho receio. Só para terminar o pensamento, então eu queria dizer o seguinte, nós temos que partir sempre, nós estamos numa mudança muito profunda na sociedade que os pais desses alunos estão sentindo, que estoura na família e que estoura na religião. Então está vacilando tudo, o que essa garotada está precisando. Então, pelas introduções todas, eu pensei, ótimo, estamos caminhando nessa linha. A formação do menino nesse tempo, porque ele fala também da mudança profunda, só que depois isso não aparece mais. Agora, o que essa garotada está precisando? Não é conhecer, porque lá no México os índios não sei o que lá, porque lá na Guiné, não sei, isso são curiosidades que o Google também dá. Né? Mas agora aqui, então, quais são as influências religiosas ou antirreligiosas que o ambiente tem? Quais são as suas razões, etc. Então, se o ensino religioso que olha para as urgências dos alunos nesta situação que nós estamos. E isso eu não estou sentindo nem aqui, nem no planejamento salesiano. Eu gostaria só de completar essa ideia aí, porque todos morderam um pouco o assunto, mas ainda não chegou num ponto que eu, há muito tempo, desde lá a sala de aula dos anos 70, não é de agora não, a gente tem se preocupado muito e no fazer os caminhos, percorrer e escutar e ver esse sujeito do ensino religioso lá dentro da sala de aula, dentro da família, no mundo, ele de forma imediata, aqui e agora, depois ele cidadão lá fora, como nós estamos vendo o resultado, né, aí dos grandes, os políticos e empresários e tudo mais, o resultado que deu. Então, me permite uma pequena parte, é por isso que a gente sempre coloca também um dos elementos. Escola não é lugar para escolher religião ou para mudar de religião, primeiro. Segundo, mas é lugar na formação dos conhecimentos, etc., que um dia, já jovem adulto ou adolescente já na fase final da adolescência, ele já tem elementos para julgar a diversidade de religiões, e não só no momento, mas na sua história e assim por diante. Aí, então, a grande pergunta que a gente faz o tempo todo na tese: quem é que é religioso? É o ensino ou é o sujeito? É o ser humano? O tempo todo. Bom, aí religioso porque a pobreza mudou a coisa, mas os termos ainda estão com sentidos antigos. Isso eu coloquei umas observações minhas. Então, primeira coisa, porque nós falamos em ensino religioso, seria religioso, o adjetivo religioso pode vir de religião e pode vir de religiosidade. Os dois têm como adjetivo religioso. Então, primeira pergunta, ensino religioso de religião ou ensino religioso de religiosidade? Mas isso 50 anos atrás não existia. Então, era sempre ensino de religião. Ora, hoje nós sabemos, não é ensino de religião, não. Por isso que na apresentação há um anacronismo bem grande. Porque eu quero impor ao passado, ao século XVI, XVII, XVIII, XIX, e parte do século XX, uma sensibilidade pelo diálogo interreligioso que não existia. Então aquela análise ali é anacrônica demais. Mas o que a gente vai fazer? Né? Eu quero interpretar o passado com os olhos que eu tenho hoje. Não está nem aí.